Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens, da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos num contexto difícil, como todos sabemos, de pandemia, e estas circunstâncias nos obrigam a estar de uma forma um pouco diferente diante de vós. Assim, nos próximos programas, nós iremos preparar algumas reflexões acerca dos textos do lecionário para o domingo seguinte. Assim, o texto de domingo 5 de abril é o texto que refere a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, o domingo de Ramos. Para nos ajudar a refletir um pouco sobre este texto, temos connosco a pastora Miriam Lopes, da Igreja Presbiteriana. Pastora Miriam, obrigado pela sua disponibilidade. O texto que nós temos diante de nós para reflexão, o texto do próximo domingo, é um texto que nos fala de uma entrada triunfal, que de triunfal parece ter pouco. Na verdade, tem um elemento de entrada triunfal, porque Jesus, sabendo que Jerusalém estava cheia de gente, teria muitas centenas de milhares de pessoas naquele dia congregados, ele preparou criteriosamente a sua entrada em Jerusalém. E ele fez todos os sinais para transmitir uma imagem de que ele era verdadeiramente o rei que entra pacificamente na sua cidade, que vem em paz. Os sinais que Jesus usou foram ele entrar montado num jumento que nunca ninguém tinha montado, ou seja, é um aspecto sagrado daquele jumento, conforme estava também na lei. Ele entrou em paz e as pessoas reconheceram nesse sinal do jumento, que é um animal nobre, embora aqui nós pensamos que não, como tudo estava nele. E o povo começou a aclamá-lo, e quando nós vemos a descrição da entrada de Jesus em Jerusalém, a forma como as pessoas o aclamavam, pondo vestes no chão, recebendo com ramos de árvores, com ramos de palmeira, tudo associa a uma entrada triunfal que tinha acontecido uns anos antes, no tempo dos Macabeus, quando no pico da revolta eles conseguem reconquistar a cidade de Jerusalém e entraram em paz, e foram saudados com ramos de árvores, que era uma forma de proclamar a vitória do bem e a vitória da paz do seu povo. E Jesus, quando faz isso e as pessoas aderem nisso, eles estavam a entrar nessa imagem do rei que vem tomar posse do seu trono, e que vem em paz, e que vem vitorioso, e que não vem com afronta. Se ele usasse um cavalo, seria com afronta e com guerra, mas ele vem com paz, e reconhecem-no como o Messias esperado. E ao mesmo tempo, ele usa esses elementos como uma forma de se dirigir a Jerusalém, de se dirigir ao templo. E assim como o templo foi purificado também no tempo dos Macabeus, depois do sacrilégio que tinha sido cometido pelos reis gregos, Jesus dirige-se para purificar o templo de Jerusalém. E quando nós temos a descrição de que ele entra no templo e que escorraça os vendilhões, ele está a pôr em prática essa perspectiva de purificação do templo, de purificação da casa de Deus. Portanto, Jesus não vem para derrubar o templo, vem para purificar a casa de Deus, que é a referência da presença de Deus junto do seu povo. E todos estes sinais, porque os profetas usam sinais além de palavras, os sinais falam muito profundo no conhecimento do povo, das suas esperanças, das suas expectativas. Nessa perspectiva é realmente uma entrada triunfal de paz. Mas sabemos que o facto dele suscitar uma grande adesão e um grande reconhecimento de quem ele é por muita gente, vai despoletar uma grande hostilidade, e a hostilidade vai ser mortal. Portanto, o poder instituído, político e religioso do seu tempo, não vai perdoar o facto de que o seu ministério está a atingir um boom, um auge, e eles tomam a decisão absolutamente de eliminar Jesus e de o matar. Portanto, o grande florescimento do projeto de Deus
e Jesus fez isso diante de muitos milhares que presenciaram a sua entrada, vai decidir o fim e a morte de Jesus na cruz. Mas ele sabia disso. Ele tinha de alguma forma que transmitir a mensagem para que as pessoas a recebessem e que mesmo quando ele fosse morto, essa mensagem ficasse no coração de cada um e não parasse, porque ele sabia, ele acreditava que ele teria que se sacrificar, no fundo, expiando. Realmente nós às vezes pomos em causa se a teologia da expiação é boa ou não, mas ele tinha essa perspectiva que ele ia expiar no centro da sua cidade o pecado do seu povo e ao mesmo tempo com isso também ia completar a purificação. E nessa perspectiva, só assim é que todos ficariam libertos de uma antiga lei, de uma antiga forma de espiritualidade e de religiosidade e poderiam entrar numa nova era do reino de Deus que ficaria espalhado, não é, no coração de cada um. Portanto, Jesus, no fundo, prepara tudo e ele entra triunfalmente e podemos dizer que a sua entrada triunfal passou pela agonia da morte, mas Muito a sua bem. entrada triunfal completou-se na ressurreição. Obrigado, pastora Miriam, por essas palavras que certamente serão proveitosas para todos aqueles que nos ouvirem. E com este Domingo de Ramos entramos no período da Páscoa e o nosso desejo, até nos voltarmos a encontrar no próximo dia 16, é de que tenham uma Páscoa abençoada. Que Deus vos abençoe.